esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor os levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Concedeu-lhes, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que vem o nosso Deus para salvar. 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 Grava isso no teu coração, porque isso vai percorrer todo esse momento, toda essa liturgia. Meus irmãos e irmãs, hoje falaremos diante dessa liturgia da palavra e utilizando-se também e principalmente desse episódio tão conhecido do Evangelho. O que é mais necessário na nossa vida? O que é que para Deus é mais necessário para nós? O que é que primeiramente Deus quer fazer? O que é que primeiramente Deus quis fazer quando enviou o seu Filho? Nós estamos prestes a essa grande festividade do Natal. E esse tempo do Advento é um tempo de espera dessa grande celebração do nascimento de Jesus e também do Senhor que virá uma segunda e definitiva vez. Mas Jesus nasce no Natal por um objetivo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele se encarnasse, nascesse no ventre de Nossa Senhora. E aí nas nossas casas, eu creio que todo mundo está fazendo ali preparando para o Natal, fazendo uma manjedoura, colocando ali o Jesus e Maria, os reis magos, os animais ali e ali a manjedoura vazia para que no dia do Natal colocar o menino Jesus. Todos nós cristãos, nós colocamos nas nossas casas esse símbolo tão conhecido, que primeiramente foi São Francisco que iniciou com o presépio, e até hoje, nos preparativos para o Natal, nós enfeitamos a nossa casa. Meus irmãos, o objetivo foi um só, que Jesus veio ao mundo, que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma virgem, que nasceu numa manjedoura. Um só objetivo foi o de Deus. E o Salmo, no refrão que nós cantamos, que a Tânia cantou, nós temos o maior objetivo de Deus. É um só: salvar. Eis que vem o nosso Deus e Ele vem para salvar. Grava isso.
O objetivo do Senhor é um só para nós, para mim e para você: salvar. Essa Santa Eucaristia que nós estamos celebrando é para um só objetivo: para te salvar, para salvar você onde você se encontra nesse momento. Veja, nós sempre ouvimos falar de duas vindas de Jesus. A primeira, o Natal, que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. E nós temos a segunda vinda que nós ouvimos falar, e nesse tempo do Advento, durante todas as celebrações, a liturgia da palavra vem enfatizando que o Senhor vem, que Ele virá em breve, que virá como ladrão, e os finais dos tempos mostrando os sinais que antecedem essa segunda e definitiva vinda. Essas duas vindas nós sabemos, mas eu quero trazer uma novidade aqui, que não é tão novidade, nós não ouvimos muito falar, mas existe uma terceira vinda do Senhor. Existem 3 vindas: o Natal, a segunda aqui lá no final, mas nós temos uma terceira vinda. E quem nos fala isso, porque eu disse é uma novidade, porque nós não falamos muito, mas não é tão novidade, porque um santo já falou isso há muito tempo. São Bernardo, ele falou que existe uma tríplice vinda de Jesus. A primeira, como eu disse, no Natal. O nascimento de Jesus, conviveu com a humanidade, se fez homem como nós, menos no pecado. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Veja, essa vinda foi uma vinda visível para aqueles que estavam naquela época. Para os doutores da lei, saduceus, escribas, fariseus, os apóstolos, todo o povo de Deus que vivia naquela época, foi visível, eles viram o Cristo. Eles viram o Cristo andando de cidade em cidade. Eles viram o Cristo curando, expulsando demônios. Viram o Cristo andando por todos os lugares. E Jesus falou: viram-no e não o quiseram receber. A primeira vinda, todos viram, mas poucos acolheram o Senhor. A maioria não quiseram, por isso colocaram Ele numa cruz. Porque não aceitaram, mas viram com os olhos da carne. Viram e olharam para a cruz ainda para ver até onde Ele não respirava mais, para dizer: acabou, acabou. E nós temos uma segunda vinda e definitiva que a palavra diz que todo homem verá. Que os olhos de todos os homens verão um dia. Os olhos da carne, físicos, se nós estivermos aqui. O Senhor virá em poder e glória sobre as nuvens do céu uma segunda vez. E diz a palavra: todos nós veremos. Se estivermos aqui, veremos. Olharemos para o céu e veremos o sinal do homem, do Filho do homem vindo sobre as nuvens. Se não estivermos mais aqui, veremos também, porque onde estivermos, nós esperaremos o juízo final. Mas nós temos entre essa primeira vinda do Natal e a segunda e definitiva vinda, nós temos uma terceira vinda de Jesus. É uma vinda intermediária. E essa vinda não é visível aos nossos olhos carnais. A primeira, eu disse, foi vista pelos que moravam naquela época. A última, todos nós veremos. Mas essa vinda intermediária, nossos olhos físicos não podem enxergar. Mas que beleza, porque nós não temos só os olhos físicos. Nós temos os olhos da fé. E essa vinda intermediária de Jesus, nós podemos ver com os olhos da fé. Nós podemos ver com a nossa alma. E somente os eleitos podem ver. Somente os eleitos podem ver e poderão usufruir dessa salvação. Todos os objetivos, essas 3 vindas de Jesus têm um só objetivo: Ele veio para salvar. Nasceu para salvar. Virá em poder e glória para concluir a obra salvífica. E Ele vem, essas vindas intermediárias que eu quero falar por meio de São Bernardo, Ele vem todos os dias na nossa vida para nos salvar. Como eu disse, os nossos olhos físicos não veem, mas os olhos da fé podem ver. Sabe como? Nós podemos experimentar. Com os olhos da fé nós experimentamos. Hoje, daqui a pouco, os nossos olhos da fé
causarão algo nos olhos da carne, porque os olhos da carne, quando o padre estiver levantando as ofertas consagradas, os nossos olhos da carne verão o quê? Pão e vinho. Mas os olhos da fé verão o quê? O Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Você acredita nisso? Se nós somos católicos, esse é o maior mistério da fé. Por isso, quando o padre termina, ele diz: eis o mistério da nossa fé. É esse o mistério. Os nossos olhos da fé olharão e verão, no pão e no vinho, os nossos olhos da fé verão o corpo e o sangue de Jesus. Isso é uma vinda intermediária que São Bernardo fala. E ele vem para salvar. Todas as vezes que comemos do corpo e sangue de Jesus, nós teremos a salvação. Nós também temos uma das vindas intermediárias de Jesus. Jesus falou num dos evangelhos. Ele disse que onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no nosso meio. Veja, Ele não só veio no Natal e não só virá na segunda vinda, mas todas as vezes que dois estiverem reunidos, Ele está no meio. Marido e esposa, todas as vezes que vocês juntos se reúnem para rezar, olhando nos olhos um do outro ali, e se tem filhos, ali um ou mais, dois ou mais, dois, já tem o marido e a esposa. Se tiver filhos, são os mais, 1, 2, 3, 4, 5, e quantos Deus te quiser dar. Mas quando vocês ali, seja no quarto, seja num lugar de oração na tua casa, seja na mesa, ao redor da mesa para rezar, seja ali na sala, diante de uma imagem, de um crucifixo e rezar o texto em família. Isso é o que São Bernardo fala dessas vindas intermediárias. Onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele está no meio. E onde Ele está no meio, Ele veio para salvar. Digo mais uma, tem várias, mas eu vou trazer mais uma só. Quando Jesus subiu ao céu, na sua ascensão, depois de ressuscitar, de aparecer para os apóstolos, e daí Ele subiu aos céus e desapareceu. Só que antes de subir, Ele disse: quando eu subir, eu preciso subir, porque se eu não subir, eu não enviarei o Paráclito, o defensor. Eu vou lá para preparar um lugar para cada um de vocês. Veja bem, Jesus está preparando um lugar para cada um de nós. E imagina, um Deus de amor, um Deus eterno, como Ele não está preparando o melhor lugar para mim e para você. E Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos mandarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês em todos os momentos, nas perseguições, mas em todo momento que vocês clamarem: vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Essa é uma dessas vindas intermediárias, e essa do Espírito Santo é só fazer isso. Olhar para o alto e dizer: eu preciso de ti, Senhor. Vem, Espírito, vem. É o santificador. E o Espírito Santo vem para quê? Para salvar. Jesus nasceu para salvar. Virá uma segunda vinda para concretizar a obra de salvação. O Espírito Santo vem para nos colocar em salvação. Vem quando dois ou mais estiverem reunidos para salvar. Vem na Santa Eucaristia para salvar. O único objetivo de Deus é não nos perder jamais. E Ele não quer isso. Ele nos quer de volta, porque Ele nos fez dele e para Ele. E Ele não quer perder ninguém. Então o Espírito Santo vem para preparar esse espaço intermediário da primeira vinda do Natal de Jesus até a volta dele. Nesse meio, se todos os dias buscarmos a Deus, seja numa oração onde dois ou mais, seja na Santa Eucaristia, ou quando no teu quarto você clamar: eu preciso de ti, Senhor, manda o teu Espírito. Ele virá e Ele dará toda a graça salvífica sobre cada um de nós. São João nos fala dessas vindas intermediárias. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele,
Nós é plural. Ele está falando que quem vai vir? A Trindade. Ele disse: Pai, Filho e Espírito virão todas as vezes que nós quisermos. Todas as vezes que quisermos, o Pai, o Filho e o Espírito virão para nos conduzir a Ele. E aí, sabendo de tudo isso, toda essa introdução, nós vamos para o Evangelho, que é um caso prático. Um caso prático. E vamos pensar, eu gosto de olhar o Evangelho e entrar no Evangelho. Veja, Jesus estava num lugar chamado Cafarnaum. Era o lugar que era a casa de Pedro. Por isso estava lá quem? A sogra de Pedro também doente. E Jesus foi curar lá a sogra de Pedro. Mas veja, em outro momento, Jesus estava ali, que era o lugar onde era a casa de Pedro. Certamente, muitas vezes que eles estavam em Cafarnaum, era o lugar que ele dormia, é o lugar que ele estava, era a sua casa. E eles estavam reunidos ali, e a multidão de Cafarnaum e das redondezas do mar da Galileia souberam que Jesus estaria ali. E trouxeram todos os doentes, todos os possessos de espírito imundo, e lotaram a casa ao redor, do lado de fora. Não tinha lugar para ninguém entrar mais. Mas existiam 4 homens que queriam que o seu amigo fosse curado, e o seu amigo era paralítico. E eles levaram ele numa maca. Veja a dificuldade que deve ser carregar um homem numa maca, e não sei a distância que tinha, mas é custoso. E aqueles homens levaram, chegaram, a casa estava lotada, não tinha lugar para entrar, nem pela janela, nem pela porta. E aí eles tiveram uma ideia, subiram no teto, colocaram ali, abriram o telhado. Não era tão difícil, porque as casas tinham uma parte que era mais fácil de tirar ali, uma abertura, mas era tampada. Mas imagina Jesus ali dentro e vendo todo aquele movimento, caindo pó, caindo coisa ali no meio deles. E eles desceram aquela maca na corda e o paralítico ficou em frente de Jesus. A palavra fala que Jesus ficou olhando maravilhado. Jesus olhando a fé daqueles 4 homens. Como deve ter sido ali maravilhoso para Jesus ver tudo aquilo. Eu falei que Jesus veio somente para uma coisa, para salvar. Quando Jesus cura, a cura física, ao mesmo tempo ele salva. E quando ele salva, ele está ao mesmo tempo curando. Isso é obra de Deus. Mas eu quero aqui diferenciar cura, curar e salvar. E de acordo com essa cura que Jesus fez. Veja, o que aqueles homens queriam com o seu amigo? O que é que eles queriam? Que fizeram tudo aquilo, queriam que o seu amigo ficasse curado da paralisia física. A resposta é óbvia, né? E seria óbvio também para Jesus, né? Para os que estavam ali ao redor, aquela multidão. E quando colocaram ali Jesus, que tinha feito diversas curas, milagres, prodígios e sinais, Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens. Quando todos esperavam que Jesus iria curar físico dele, Jesus olha para os homens e olhou maravilhado para a fé daqueles homens e disse para o paralítico: levanta-te e anda. Foi isso? Foi isso que ele disse? Fique curado, levanta-te e anda? Não. Jesus não falou isso. Jesus olhou para a fé daqueles homens, olhou para o paralítico e, surpreendendo a todos, ele disse: filho, para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Só isso. Todos ficaram olhando porque ele não curou. Os 4 lá de cima: nós fizemos tudo isso, porque ele não curou. Ele disse: os pecados estão perdoados. Até aqueles que estavam ao redor ficaram dizendo: quem é este homem? Os fariseus, doutores da lei: quem é esse que até perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, a cura da alma era o mais importante para Jesus ao olhar para aquele homem. A cura daquilo que era eterno dentro dele, porque o físico passa. Aquele físico daquele homem paralítico iria passar.
E Jesus, quando olha para aquele homem, ele não vê primeiro a paralisia física, mas ele vê primeiro a paralisia espiritual e da alma que aquele homem tinha, que era uma vida cheia de pecados. Era paralítico físico, mas a sua alma estava cheia de pecados. A paralisia espiritual da alma era muito maior do que a paralisia física. Jesus sabe o que em nós é melhor, o que Ele quer fazer. Quando Ele olha para nós, por mais que nós achamos que Ele vai fazer aquela cura que nós tanto queremos, Ele sabe o que é a paralisia que está maior na nossa vida. Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, as tendências religiosas, muitos enfatizam a cura do corpo e às vezes fazem marketing. Venha ser curado, em várias denominações. E até na nossa igreja, muitas vezes, enfatiza mais a cura do corpo. E as pessoas vão buscando a cura do corpo, a cura do corpo. Veja, Jesus quer curar todo o corpo, sim. Mas hoje em dia nós vemos muitos enfatizando tudo isso. Curar os corações doentes pelo pecado é o que Jesus mais quer fazer na nossa alma. É o que Jesus quer mais fazer. O homem a cada dia, a humanidade cada dia mais quer ser eterno. E aí nós vemos tantos fazendo culto ao corpo. Claro que aqui, ir à academia não é pecado, jamais. Se você vai para cuidar do seu corpo, da sua saúde, é uma coisa. Mas hoje em dia nós vemos um mundo que colocou o corpo como um padrão, querendo cultuar o corpo. E nós vemos homens e mulheres querendo ficar nos moldes humanos, que a moda do mundo fala, para ser bem visto, para ser aceitável, para ser apresentável. E nós vemos pessoas colocando as melhores fotos, aquelas que mais estão esculturais nas redes sociais, às vezes até mexem no Photoshop para ficar mais apresentável. E nós vemos um culto ao corpo tão grande, as pessoas vão nas clínicas botar botox porque não querem aparecer as marcas do tempo, as marcas da velhice. Meus irmãos, essas marcas da velhice nos mostra que nós estamos próximos de voltar ao nosso Deus Criador e viver eternamente. Claro que você não vai agora, mas essas marcas que vão aparecendo é dizendo que nós não somos daqui, que nós não somos eternos aqui. Muitos buscam clínicas, fazem plásticas e mais plásticas, porque querem ser eternos aqui. Não. Veja, meus irmãos, não estou dizendo aqui que Jesus não vai curar fisicamente. Vai sim, e Ele já fez muitas curas, milagres, e continua fazendo curas, milagres e sinais. Mas eu quero aqui dizer que o mais importante que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é a cura da nossa alma. Um dia 12 leprosos chegaram até Jesus, correndo e dizendo: curai-nos, Senhor. Jesus olhou para eles e não disse: sejam curados. Jesus disse o quê? Vão apresentar o sacerdote. Quando alguém ia apresentar o sacerdote, é porque já devia estar curado para ser introduzido na comunidade, mas eles estavam todos chagados de lepra. Eu imagino que muitos daqueles ficaram reclamando e murmurando, mas eu acho que um ou dois deve ter dito: vamos lá. E um ou outro foi carregando os outros. Veja, todos foram curados no meio do caminho, curados fisicamente. Mas um só voltou. E Jesus disse o que para aquele que voltou? Tua fé te salvou. Te salvou. 10 foram curados, um só foi salvo. A cura física não garante a salvação da alma. Mas o mais importante, primeiro de tudo, antes de pedirmos uma cura física, peçamos a Deus a cura da nossa alma. Que o Senhor nos salve. Um dia o cego Bartimeu, lá em Jericó, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, e gritava e fez um escândalo. Mandaram ele calar, mas ele continuou gritando. Ele foi apresentar até Jesus, se apresentou até Jesus. Sabe o que Jesus falou? Um cego. Jesus disse: o que você quer que eu faça? Que pergunta! É um cego, está gritando, está esbravejando ali, querendo ser curado da cegueira, e Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Com certeza Jesus olhou para aquele cego e da mesma forma viu que dentro dele existia coisa mais importante para ser curado do que a cegueira espiritual. Mas Jesus curou mesmo assim.
Aquele homem da mão seca que estava na sinagoga, Jesus não disse ser curado, ele disse: vem para o meio. E aí ele fez um discurso. Ele disse: pergunto, se no dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perder? Jesus está falando aqui também que o mais necessário era a salvação daquele homem. A cura ele fez, a cura do cego ele fez, do paralítico ele fez, mas primeiro ele curou a alma. Aquela mulher encurvada que apareceu um dia, que tinha um espírito imundo, Jesus olhou para ela e não disse fique curada, ele disse fique liberta. Quando ela foi liberta interiormente daquela possessão do inimigo, ela voltou e ficou curada da sua encurvatura física. Meus irmãos, o mais importante que Jesus quer fazer em nós é o que João Batista um dia disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus quer tirar o pecado de nós, porque o nosso corpo vai virar pó um dia, mas a nossa alma que é eterna, essa mesma alma vai voltar para lá. O nosso corpo vai virar pó, nós receberemos um corpo glorioso, outro que não sabemos como será, mas lá saberemos. Mas a mesma alma que está aqui dentro é a mesma alma que estará lá no dia do julgamento. Por isso o Senhor quer curar essa alma que está aqui dentro. O Catecismo da Igreja Católica diz: a nossa salvação deriva da iniciativa de amor de um Deus. Foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Jesus quer tirar o pecado de nós. Papa Bento XVI falou: Deus quer curar o homem todo, corpo e alma. Ele vai curar sim, quando for da vontade dele, tudo. Mas, e ele diz, e no Evangelho a cura do corpo é sinal da purificação mais profunda que a remissão dos pecados. Meus irmãos, naquele homem, o maior era a cura da alma dele. O pecado imobilizava a sua alma. O Catecismo fala mais: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. E nada tem consequências piores para o próprio pecador e para a igreja e para o mundo inteiro do que uma alma mergulhada no pecado. Muitas vezes as pessoas vão desesperadas, querendo que Deus cure, que Deus faça a cura física, mas é preciso Deus curar a alma. Muitas vezes a pessoa está buscando a cura física, mas está cheia de pecados graves. A cura não vai vir antes que a cura da alma seja feita. Portanto, busquemos urgentemente. E onde é que nós somos curados da alma? Buscando a confissão, os sacramentos, buscando o perdão do Senhor e não deixando que o inimigo venha e destrua a nossa vida, destrua a nossa alma. Outro ponto para terminar, nós vemos aquela fé daqueles amigos. Nós também devemos ser assim com os nossos amigos, nós devemos ser assim também com os nossos familiares. Quantas doenças nós temos, seja físicas, mas aqui eu falo mais as doenças espirituais. Talvez uma alma cheia de pecado, talvez uma pessoa que está ali numa depressão, está sozinha no quarto a ponto de tirar a própria vida, e que precisa de amigos, e que precisa de, como aqueles amigos que levaram para que Jesus salvasse. Quantas pessoas na nossa casa, na nossa família estão precisando que nós, como aqueles amigos, levem até Jesus, para que Jesus primeiro os salve. Meus irmãos, a primeira leitura fala: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus que vem, Ele vem para vos salvar. A terra deserta, Ele transformará numa terra fértil. Se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como servo, e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas do deserto, e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes de água. Se em primeiro lugar nós nos escancararmos o nosso coração e reconhecermos: Senhor, eu sou pecador, cura
a minha alma. Cura-me de todo pecado. Lava-me de toda maquinação do mal que está aqui dentro. A primeira coisa que nós devemos pedir na oração, e antes de pedir, é reconhecer que nós somos frágeis, pecadores. Reconhecer que o Senhor é todo-poderoso. E depois pedir: Senhor, cura a minha alma. Depois, se for da tua vontade, cura o meu corpo. Cura a minha doença física. Lembre-se, Deus veio para salvar e nos libertar do pecado que nos leva à morte. Quando Ele cura a nossa alma e diz: teus pecados estão perdoados, depois Ele pode fazer o que quiser, como fez com o paralítico. Depois Ele disse: levanta-te e anda. A cura física Ele pode fazer num piscar de olhos, mas a cura da alma é necessário o nosso querer. Ele nunca vai curar a paralisia da nossa alma se eu não chegar para Ele e dizer: Senhor, cura a minha alma. Ele não vai curar a cegueira espiritual que eu tenho se eu não dizer: Senhor, filho de Davi, cura os meus olhos espirituais. Cura os meus ouvidos, que eu não consigo te ouvir, não consigo te enxergar. Depois a cura física é acréscimo. O Senhor vai fazer quando Ele achar que deve fazer. Mas a cura da alma, Ele sempre vai ter como prioridade e como essencial. Você, marido, deve ser como aqueles amigos de levar a tua esposa para Deus curar. Você, esposa, também da mesma forma. Você, pai e mãe, devem ser como aqueles amigos a levarem os teus filhos para que Jesus cure a alma. Vocês, filhos, que os seus pais estão distantes de Deus, devem ser esses amigos a levar os seus pais para que Deus os cure. Cure a alma e os salve. E assim sucessivamente, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós estamos aqui para também ser canais da salvação uns para com os outros. Feche os teus olhos. E nesse momento, repita comigo. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Diga forte: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Cura as minhas feridas espirituais. Cura as minhas feridas espirituais. Liberta-me do pecado. Liberta-me do pecado. Manda Teu Espírito Santo para me purificar de todo pecado. Manda Teu Espírito Santo para me purificar de todo pecado. E me lavar por inteiro de tudo que é pecaminoso em mim. E me lavar por inteiro de tudo que há pecaminoso em mim. E cantemos isso, pedindo ao Senhor que Ele venha, porque nós necessitamos, e que Ele venha com o Espírito Santo para nos salvar. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Diga isso pro Senhor. Fala pro Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Levanta os teus braços. Peça, levanta. Vem. Por isso vem, Espírito Santo. Isso, Vai se levantando. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar a peça. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o Teu amor e fazer-me crescer em tua graça
graça, Senhor, eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso. Eu quero ouvir vocês cantando. Eu preciso de Ti. Faça esse clamor. Você. Isso. É a sua oração agora. Como aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. A sua música agora é o seu clamor. Quero caminhar. Isso. Peça que Ele cure a sua alma, como foi dito. Isso, mais uma vez. Do fundo do seu coração, diga: eu preciso de Ti. Canta isso. Eu Isso. O Senhor já está salvando. O Senhor já está curando. O Senhor não aguenta quando Ele ouve os seus filhos pedindo. E Ele vai nas nossas feridas. Ele não vai no supérfluo. Ele vai no âmago das nossas necessidades. Solte agora a sua voz na linguagem dos anjos. Isso. A palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir e nem orar como convém. Mas o Paráclito, o Espírito da verdade, ele clama: Abá, ó Pai. Ele clama pela minha necessidade, pela sua necessidade. Ele vai na raiz daquilo que nós precisamos de ser salvo, daquilo que tem sido entulho, daquilo que tem impedido nós de sermos inteiramente de Deus, daquilo que é a salvação de Deus para a nossa vida. Permita agora que a sua ferida agora seja curada por esse Deus misericordioso. Não é à toa que você está no santuário do Pai das misericórdias. O Senhor olha para mim e para você com misericórdia. Ele quer nos salvar, Ele quer libertar-nos das nossas amarras, da nossa escravidão, daquilo que tem feito-nos escravos do pecado, daquilo que não deixa-nos alcançar voos para Deus. Eu e você fomos feitos para ser águias e alcançarmos voo para Deus. E Deus que quer o nosso lugar, como o Padre disse, o nosso lugar é o céu. O Senhor está aprontando uma morada para nós no céu. E é preciso estar preparado, é preciso estar com a veste nova, vestes brancas, vestes de purificação. Senhor, arranca o nosso pecado, arranca a nossa maldade, arranca de nós o julgamento. Senhor, arranca de nós a maledicência. Senhor, o falatório, a murmuração, arranca de nós o farisaísmo, Senhor, arranca do nosso coração aquilo que mata a nossa alma. Nós não podemos ter medo daquele que mata o corpo, mas ter medo daquele que mata a nossa alma. Liberta-nos, Espírito Santo, nesta tarde. Vem, Espírito Santo, daqueles que aqui estão, mas naqueles que nos acompanham agora. Quantos de nós somos também aleijados? Quantos de nós estamos paraplégicos, Senhor, na alma, e nós precisamos dessa libertação, e nós estamos clamando pela força do Espírito Santo. Não é por palavras, mas é pela força do Espírito Santo. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes das doenças físicas que nós temos, não todas, algumas são causadas pelas feridas internas da nossa alma. Muitas feridas físicas, muitas
doenças físicas, são psicossomáticas. Por causa da nossa alma ferida, por causa da nossa alma tão entregue às trevas, o nosso corpo também responde de uma forma ficando doente. Quantas vezes problemas que nós temos, preocupações, ansiedades, mostram no corpo por doenças físicas também. Meus irmãos, o Senhor quer hoje mostrar que primeiramente, antes dele fazer qualquer cura física, ele vai no mais íntimo do nosso ser nos curar a alma. E depois, curando a alma, todo o corpo ficará são a seu tempo. Só basta fazer uma coisa, como essa música nós cantamos, dizer: eu preciso de ti, Senhor. Quero caminhar contigo. Não consigo sozinho, não posso sozinho, mas cura-me. Cura as feridas interiores, cura as feridas da alma e faz em mim o que tu queres, Senhor. E para terminar, vamos àquela parte: ó, vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Clama isso com todo fervor. Ó, vem. Ele quer te curar a tua alma e tudo que Ele quiser. Mas primeiro Ele envia o Espírito Santo dEle, o santificador, aquele que cura, liberta, transforma. Espírito Vem curar as minhas feridas. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida. Inunda-nos, ó Espírito, com o teu amor, e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo.